Ei, gente, eu sou a Maria Trica e esse aqui é meu espaço de piração, experimentação e muitas outras coisas, inclusive essa. Mostra! Hoje eu ia falar, na verdade eu vou falar um pouco de dorama, porque me pegou. Sim, eu finalmente assisti um dorama e eu assisti um dorama sem saber que era um dorama. E eu achei que era só uma série. E na hora que eu vi, era um dorama. E foi muito interessante porque todas as emoções estavam muito vivas no meu corpo. E eu nunca tinha assistido dorama, não entendia, porque era um grande sucesso entre senhoras. E eu falei assim: caramba, agora eu entendo demais. Eu achei realmente muito fascinante. Eu não vou assistir mais porque são drogas pesadíssimas. Mas é muito interessante ver como que os doramas conseguem pegar elementos narrativos e recursos estéticos que a gente já está muito acostumado de uma outra forma, porque eu acho que tem ali um recorte oriental da coisa também, que vai pensar e é é outra base linguística, né? Então acho que isso muda a forma de lidar. Então algumas coisas que a gente do Ocidente acha às vezes meio brega ou meio exagerado, eu acho que tem ali também porque tá a ver com outra base. Então é isso, eu sou brasileira, a minha base linguística é uma. Quando eu for falar outro idioma, eu falo isso a partir da minha base linguística. Então, como eu sou do português, né, o português brasileiro que abre mais a boca para falar, é mais largo e menos fechado, se eu vou falar um francês, a minha forma de falar, ela é parte de uma base. Eu lembro muito da maravilhosa, daquela atriz que fez Barbie, a Margot Robbie, falando sobre ela tentando falar um inglês mais americanizado né, ela é australiana, então a dificuldade, ela fala assim, é uma dificuldade física também, porque a língua dos americanos é maior do que a ou o tamanho do céu da boca, não tem assim, a boca dos americanos é maior do que a dos australianos, pela forma que eles falam. Então na hora que ela vai falar, ela também tem a base dela não só é a base linguística australiana, como essa base, esse molde feito por essa base física também. E eu acho que tem isso. Então, quando a gente vai ver ali, você vai ver, tipo assim, coisas que você fala assim, caramba, pra gente às vezes tem coisas que são meio insanas, ou meio esquisitas, ou assim, porque às vezes mesmo recursos ocidentais, entre mil aspas, vão ser usados ali, às vezes, a partir de uma outra matriz, mas também as coisas se misturam, se reconfiguram, enfim, acho que deu pra sacar o que eu tô falando. E é muito fascinante, Dorama, porque, por exemplo, as atuações são muito explícitas e ao mesmo tempo meio parece de desenho animado, assim. Então, é tipo assim, estou pensando, aí é uma coisa muito forte ali, mas ao mesmo tempo tem expressões e experimentos de sensações que às vezes talvez a gente não pensaria. Então tem uma coisa meio brincante no dorama, assim. As figuras, tipo, elas pulam, elas brincam, elas interagem de formas diferentes, elas têm às vezes, tipo assim, momentos de pensamento ou de sensações que são sensações que eu acho que talvez a gente não tá acostumado a ver, né? Tipo, numa novela ou numa série dramática e tal. E que ele tá, e aí tem um pouco dessa coisa brincante. Tem uma coisa que me chamou um pouco a atenção, que é o contato físico, ele é menos tipo beijo, essas coisas, e tem um contato físico um pouco mais agressão física. E isso num lugar como se não tivesse problema. Então tem várias cenas de tipo assim, de ameaça de homens bater em mulheres como se não fosse uma grande questão. Eu falei, nossa, que é isso, sabe? Que coisa louca. Mas enfim, então foi muito interessante ver. E é assim, é viciante de um nível. Eu me vi assim, tipo assim, obcecada por umas coisas muito pequenas. Eu falei, gente, realmente. E ao mesmo tempo tem uma mistura ali, tipo assim, tem um dramalhão meio tradicional de novela mexicana, novelona, assim, que, né, o casal não dá certo nunca, e aí vem, e cada hora vem um problema. Só que parece que ao mesmo tempo que vem essas hiperdramatizações, os problemas são resolvidos de uma forma quase foda-se, sabe? De repente surge uma outra coisa e a coisa se resolve de um jeito meio que não tem muito o elo narrativo, não é o que soluciona os problemas, é umas coisas meio abruptas, assim. Não, eu tô achando muito fascinante, assim, e essa coisa da atuação foi muito interessante, porque é uma outra base de atuação. Então eu ficava olhando e falava assim, olha, que loucura, a gente que jamais atuaria assim, ou às vezes a gente nunca pensaria numa expressão para essa sensação, e lá tem muito. Então isso eu achei muito interessante. Enfim, mas é um vício, e aí tem horas que é muito barango, assim, mas é muito fascinante. Tem hora que mistura muitos recursos, e é tipo assim,
brilho, é música, é interação no negócio, e aí a lente corta e muda fundo, e tem um negócio. É surreal. Mas é muito interessante, eu achei muito legal. Enfim, o vídeo de dorama durou 5 minutos, eu falando esse tanto de coisa. Mas por quê? Porque eu ainda tô assistindo, ainda tô entendendo, e também tem uma coisa. Hoje eu tô num dia que eu não tava querendo gravar e tenho que lançar o vídeo amanhã. Esse vídeo vai ser um vídeo com pouquíssima edição. E eu falei assim, poxa, a constância, e eu acho legal mesmo a constância e tal. E eu tô pensando em parar de gravar os amostras, que é esse espaço aqui que no início era meio que um diário de processo da terceira temporada e acabou se tornando um espaço onde eu falo de cinema. Mas calma, eu mudei de ideia. Vamos lá, voltando. O frio deu uma pioradinha. Esse vídeo ia para um outro lugar. É porque eu tô pensando em parar de gravar os amostras para que eu consiga focar mais na terceira temporada, porque isso aqui acaba me ocupando muito e eu preciso um pouco do espaço vazio para conseguir focar e também honrar a constância ali com, né, o Transa, que é onde a gente investiga cada temporada um tema e a temporada precisa da minha atenção e de um espaço livre aqui que eu vou precisar e acaba aqui produzindo um vídeo por semana, né, sobre cinema, não sei o que, acaba ocupando. E eu preciso um pouco desse espaço livre para que eu possa ocupar com outras coisas que eu também quero muito e eu também preciso honrar aquela constância lá e pelo comprometimento que eu tenho com a própria ideia que me excita, que me interessa. Mas eu fiquei na dúvida disso. Como uma boa libriana. Eu falei e aí eu fiquei na dúvida e eu falei assim, e se eu voltar a falar de dorama, deixar isso aqui no ar, inclusive, vocês podiam comentar, né? Que assim. Mas vamos pensar nisso. Talvez. Vamos lá, vamos ver. Mas eu vou continuar falando de dorama. Vamos nessa. Uma coisa que eu acho interessante também do dorama é o seguinte: eles focam muito no emocional do masculino. É muito interessante isso, assim. Os personagens masculinos, eles são muito mais emotivos, mais carinhosos, mais românticos, às vezes mais barango ali na coisa, mas é interessante porque os romances ocidentais, o masculino, ele é mais a figura que vai ser transformada, ele é menos a figura que sente e mais a figura que... Até mesmo quando o cara é muito romântico ou fica conquistando, ele tem esse lugar que é um lugar menos do sensível e mais de um atravessamento. Então, ou ele é puxado pela figura feminina e aí ele quer conquistar aquela figura pelo romance, pelo não sei o quê, e mesmo entrando nesse lugar ideal do cara que vai criar a segurança pra gata, que não sei o quê, que vai amparar ela, mesmo nisso ele é uma figura que ele é mais... A gente vê menos o buraco dele, a gente vê mais o movimento que ele cria. Entendeu? Nesse lugar, até do atravessamento, a gente não vê a coisa atravessando, mas a gente vê o movimento do puxar. Então a gente vê a atração dele pela mulher e o esforço para conquistá-la, ou a segurança que ele cria. Então é sempre, a gente vê os corpos masculinos lidando com a dinâmica da movimentação a partir da interação. Mas a gente vê ele sempre como um corpo fechado. A gente não vê a transparência daquela figura. A gente não vê o movimento da sensação. A gente vê isso na mulher. Agora, nos doramas, o que eu tô achando muito interessante é que as figuras masculinas, elas são muito mais atravessadas e reveladas. Elas são mais transparentes, inclusive mais vulneráveis e indefesas por causa disso. Eu não sou uma grande especialista porque eu assisti um dorama e talvez vai ser só isso que eu vou assistir na minha vida mesmo. Mas... nesse que eu assisti, eu achei isso muito interessante porque a figura masculina, ela era atravessada, ela era muito sensível ali, até em lugares às vezes meio barangos ali, de tipo, sabe, meio muito, que é outra coisa. As emoções, o que é interessante também é que as emoções das figuras são muito adolescentes ali também, assim. Então tem uma coisa ali que eu acho que é um grande público-alvo ali, né? Mas é uma dinâmica um pouco mais infanto-juvenil dos afetos ali. Isso não é ruim, a gente tem esses afetos o tempo todo. As comédias românticas também vão pensar nisso, porque eu acho que
parte do início, parte do amor, não só do início dele, mas parte do processo do amor é muito interessante quando ele passa também por esses afetos que a gente vivencia com menos racionalidade e controle quando a gente é criança e adolescente. Tipo assim, quando a gente é criança ou quando a gente é adolescente, a gente deixa ser afetado, deixa isso ser muito explicitado, sem problema. A gente demonstra o nosso carinho, o nosso afeto sem filtro. Quando a gente vai ficando mais velho, e essa maturidade, que às vezes é ótima e às vezes é péssima, ela faz com que a gente às vezes tenha muitas ressalvas com esses estados brutos dos afetos. E por isso que eu acho que, tipo, o amor é muito bom quando a gente também consegue. E eu acho muito importante a gente não deixar não deixar de aprender com esses outros estados que a gente já teve no corpo, né? Quando a gente era criança, quando a gente era adolescente, de sentir esses afetos sem filtro. Demonstrar esses afetos num estado mais infantil, no melhor sentido dessa palavra. Mas, ao mesmo tempo, só nesse lugar fica sempre um dramalhão, que pro dorama é ótimo, pra vida não tanto, que aí é quando a maturidade nas relações, no amor e no sentir é importante, que é também a gente conseguir dosar o amor e esse estado mais bruto e sem filtro e falar assim, tá, eu tô sentindo isso, mas talvez isso aqui é muito drama, talvez esse ciúmes ele precisa ser dosado, né? Talvez eu precise trazer camadas de racionalidade para que esse amor se torne mais sustentável. Porque a dinâmica do drama e dos afetos infantos juvenis e tal é que a gente leva em consideração a brutalidade do que nos afeta, sem entender a correlação que aquilo ali tem, seja com as nossas próprias bagagens, seja com o contexto, seja com as nossas expectativas, idealizações no outro, o que o outro pode ou deixa de poder, ou o que o outro, né? Enfim. Então tem isso. Mas é interessante também, como eu acho que isso é muito. É mais explícito ali algumas coisas. Enquanto o afeto, tipo toque, beijo, sexo, é muito assim, isso é citado, mas é muito mais podado ali, sabe? É interessante porque aí me lembra um pouco até, tipo assim, Hollywood clássica, né? Tipo assim, Hollywood teve uma época que era Código Reis. É porque teve um bafafá, teve um caso horrível em Hollywood e tal, e aí Hollywood começou a ter umas regras muito rígidas do que poderia ser visto ou não. Isso tem a ver também. Os filmes foram censurados, basicamente, mas isso teve a ver com o momento que os Estados Unidos estava, o momento do mundo também que era mais conservador, e também uma série de atos horríveis que estavam acontecendo nos estúdios, e isso acabou, uma coisa foi somando a outra, e aí criou uma série de regras que você não podia ter cenas com uma série de coisas. Então, você jamais teria cenas sexuais e algumas que não podiam nem criarem disso. Então, por exemplo, você nunca poderia ter um personagem masculino e feminino num ambiente que tivesse uma cama. Independente do que eles estivessem fazendo. Tipo assim, não é nem, tipo, se pegando ou numa conversa quente, não. Era tipo assim, se tem um homem, uma mulher e uma cama, não pode. Nem passando a cena, nada. Nem, tipo, penteando o cabelo. Não pode, entendeu? E o mais interessante era como Hollywood quebrava essas regras para trazer elementos de sexualidade para uma cena que tinha que as regras tentavam deixar o mais o mais o mais esvaziado possível. A gente criava ferramentas que são maravilhosas, assim, eu acho uma grande escola assistir esse cinema dessa época, porque é um processo de elaboração muito bom de como a gente pode trazer sexualidade para além do óbvio. Então, como você dizia que dois personagens tinham transado sem dizer, como você dizia que tinha uma camada sexual ali sem dizer, sem ir para nenhum lugar óbvio, porque todos os lugares óbvios ou mais comuns estavam censurados, né? Por causa desse código. Mas então é interessante um pouco também como eles vão descobrir o jeito de fazer isso. Então, como que às vezes eles vão falar de sexo ou intuir isso por outras camadas e criando outras coisas. É interessante também porque tem uma certa hiperatividade de narrativas no dorama, assim, tem muitas histórias. Só que o interessante aqui, uma coisa que eu acho até que a gente pode aprender, porque eu acho que isso tá rolando meio que no contemporâneo, eu já falei que eu acho que isso tem muito a ver com o impacto das redes sociais em como a gente tá construindo narrativas, mas é interessante porque eles estão
eles conseguem sustentar todas as 1000 narrativas que eles criam. Só que eles sustentam por uma regra do... Eles não dedicam 100% a nenhuma narrativa. E por isso, eles conseguem sustentar, eu acho, esse arsenal absurdo de 1 trilhão de narrativas que tem lá, sabe? Isso é curioso. Eu acho que é isso. Ao mesmo tempo que dá uma canseirinha um pouco. Tipo assim, são muitos episódios e aí, tipo, eu gostei, achei muito interessante ver muita coisa, fiquei muito viciada, mas depois também no final eu falei, não, vai estar enrolando já. Porque aí eu acho que eu também não sou a figura que esses dramalhão ali me pega tanto. Então, eu acho que tem uma hora que eu falo assim, nossa, chega da novela mexicana. Porque eu fico. A minha grande gastura é que, tipo assim, na maior parte do negócio eu falo assim, meu Deus, uma conversa resolvia isso. Então, parte do drama da coisa era só sentar e conversar uma vez, que resolvia tudo. Mas também eu fico pensando que é uma coisa da dinâmica da vida também, né? Às vezes a gente fica enrolando uns dramas. Às vezes a gente fica enrolando uns dramas que, tipo, se a gente sentar, ser sincero com o que a gente sente, a gente resolve. Fica aí, né? Pá! Fica aí. Mas tá sendo muito divertido conhecer esse universo, porque realmente eu era mais fechada. E é uma grande febre, né? É interessante isso, assim. Outra coisa que eu acho interessante também. Existe um processo que é o que Hollywood sempre fez, né? Que é uma coisa que Hollywood sempre fez, né? Que Hollywood, de alguma maneira, fortalece o seu poder cultural no mundo através do imaginário de filmes, séries e tal. Então, como eles são grandes produtores disso, Hollywood não, os Estados Unidos, perdão. Os Estados Unidos acaba fortalecendo e se mantendo nessa posição imperialista por causa que ele conseguiu divulgar e contaminar a sua cultura pelo imagético, né? Pelos filmes e tal, aquilo entra na nossa cabeça, a gente se sente pertencente dessa cultura, a gente quer comer panqueca, ouve bacon, coisa que a gente, né, não é da nossa cultura, nem é bom essa merda, mas a gente acaba criando uma memória, uma nostalgia, um querer ali, a gente se integra culturalmente e isso acaba fazendo com que os Estados Unidos continue mantendo o seu imperialismo ali por causa desse imaginário que ele divulga, né? Que ele dilui, não é dilui, ele... Ai, tá me faltando a palavra, mas ele, né, negócio. E aí é muito interessante porque outras culturas estão conseguindo fazer isso muito bem. E a Coreia eu acho que é uma delas, né? Eu acho que com os doramas, com o K-pop, essas coisas todas, querendo ou não, eles estão conseguindo fazer com que a cultura deles seja... Ai, que merda que tá me faltando a palavra. Dispersada. Não é dispersada, é tipo polinizada. Tipo isso, mas é outra palavra. Eles estão conseguindo polinizar a cultura deles através desses imaginários que estão cada vez mais fortes. Então, tem vários elementos ali da cultura coreana que você fala assim, caralho, quero visitar demais a Coreia. Caramba, quero muito comer isso. Nossa, que interessante isso aqui. Então, tá fazendo com que a cultura também se perpetue. Esse lugar, por mais que ele seja hiper problemático, e aí é muito sobre o capitalismo e tal, tem uma coisa interessante nessa dinâmica que eu acho como o do poder do audiovisual ali em polinizar sua cultura, é porque também serve como preservação. Eu fico pensando nisso, assim, tipo... Antes, né, a gente contava as nossas histórias e a cultura era passada por uma tradição oral e agora ela é passada por uma tradição audiovisual. Então, quando a gente vê filmes, a gente conta as nossas histórias, a gente filma, a gente tá ali criando as nossas narrativas e divulgando elas, né, e polinizando, fazendo com que entre na memória coletiva e se perpetue. Então, e esse lado eu acho muito bonito, só que a questão é como que isso está sendo usado, na verdade, em prol ao consumismo. Mas se a gente fosse pensar, por exemplo, tipo, em culturas ameríndias, a importância, tipo, dos indígenas fazerem e contarem suas próprias histórias, de, né, filmar isso, de alguma maneira fazer com que a sua tradição oral se perpetue, isso é muito interessante, né? Enfim, chega de dorama. Mas é isso, achei um babado. E...
Talvez eu vou ter que dar uma pausa no Amostra pra focar na terceira temporada. Me fala o que você acha disso nos comentários. E se você também viciou em dorama, me falam aí. Quem sabe, né? A próxima droga. Eu falei que não ia ver. Nunca se sabe. Tchau. Até o próximo episódio. Galera, otaku. É otaku que assiste dorama também? Eu não sei, desculpa se eu falei merda. É que eu não sei mesmo, com todo respeito. Beijo.